Conclave. É doutorando em Sociologia pela IESP, UERJ, possui mestrado em Sociologia pela Universidade de São Paulo, em 2009, tem graduação em Ciências Sociais, foi concluída em 2005 pela mesma universidade. Tem experiência na área de você fala do nosso projeto, com ênfase em Sociologia do Você fala de 10 vezes 10, eu esqueci. Raciais e Educação. Então agora, se está com a palavra. Boa noite. Bom, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Eu não sou muito bom nas formalidades, né, nesse formato, mas eu acho que é o formato importante, que é um formato da gente marcar alguns espaços. Na minha apresentação, que a nenhuma fez, eu acho que tem uma coisa que faltou, que ela não poderia saber porque ela não vivenciou isso, mas o fato de que hoje eu estou muito contente porque o professor João Batista foi o meu orientador quando eu estava na graduação, né? Eu estava iniciando a minha graduação em Ciências Sociais e o Batista estava iniciando o doutorado dele na Antropologia. E hoje ser convidado pelo Batista é um momento muito importante, porque eu acho que um pouco mostra a importância de ter pessoas, ter referências durante a sua formação, né? Ou seja, o Batista é uma dessas figuras de referência, né? E eu marco isso porque o Batista sempre foi uma pessoa que falou algo que para mim é muito importante na ideia de fazer ciências sociais, na ideia de pensar sociologia, na ideia de pensar um profissional de humanas, que é impossível você fazer uma trajetória intelectual, uma trajetória acadêmica, sem você ter um posicionamento político publicamente explicitado, né? Ou seja, a ideia do político e da ciência são coisas que sempre andam junto. Eu acho que isso é uma coisa que marca de maneira... Uma marca que fica para mim, quando eu penso em ciências sociais, quando eu penso em sociologia, eu acho que essa essa fala do Batista é uma marca que eu tenho para mim. Eu acho que isso é uma coisa que orienta a minha maneira de organizar o que eu pretendo fazer profissionalmente. Então, queria agradecer especialmente o Batista pelo convite e por ser essa pessoa que, de alguma maneira, vem acompanhando minha trajetória durante esses anos. No momento, eu estou finalizando a minha pesquisa de doutorado e ela trata sobre violência. E aí eu fiquei pensando, quando o Batista me fez o convite, né, e é um convite que tem a ver com o dia 21 de março, que é uma data muito importante para a gente. E aí um pouco eu tentei pensar como que é a situação, trazer de novo como que é a situação de violência policial no Brasil. Ou seja, que no fundo que é uma data, dia 21 de março é uma data que, assim como o Batista lembrou ontem, quando a gente estava num outro evento, assim como o Dia da Mulher é um dia de combate à dominação, não é um dia para dar flor, não é um dia para comemorar a feminilidade, é um dia de combate, é um dia de revolta contra a dominação masculina com relação às mulheres. O dia 21 é um dia também é um dia que marca um massacre contra uma população por ela pertencer a determinados grupos raciais, né? Então, nesse sentido, eu quis um pouco trazer essa reflexão, que pode ficar um pouco mais pesada, mas eu acho que esse é um lugar também, né? Ou seja, a gente tem a questão, com relação à questão racial no Brasil, você tem um eixo de investigação na pesquisa de relações raciais e da militância do movimento negro, que é de valorização da cultura negra, de reconhecimento da história do negro, de reconhecimento, de valorização dos elementos negros. Só que tem um outro viés, um outro caminho de pesquisa e de problematização,
que é assim falar publicamente do processo de dominação que faz com que a população negra esteja em piores condições sociais e econômicas do Brasil do que a população branca. Então, eu acho que muitas vezes, e essa é uma crítica que eu faço para o campo de relações étnico-raciais, muitas vezes a gente foca muito mais na valorização da população negra e esquece o processo de dominação que está por detrás da opressão da população negra. Eu acho que esse é um ponto importante que eu gostaria de discutir com vocês aqui. E um pouco pensando, enfim, eu não poderia falar diferente, pensando um pouco a realidade que eu vivencio. Eu sou de São Paulo, eu nasci lá, moro lá. Atualmente o meu doutorado é no Rio, mas o meu mestrado foi em São Paulo também, foi onde eu conheci o Batista. Então eu estou pensando muito essa questão de dominação, e o meu caso, os casos que eu vou trazer aqui para a discussão são casos que são de São Paulo, mas eles são identificados, e é esse o meu esforço, em diversos lugares do país. Porque, na verdade, o que eu vou discutir é como que se constrói a ideia de hierarquia racial e como o poder público lida com isso e daí para frente. Um pouco isso aqui eu já falei, que é o dia eu acho que o Batista colocou o dia 21, o 21 de março como eu acho que é uma data que a gente tem que trazer mais, Batista. Eu acho que isso você coloca, é muito importante, porque é uma data, e uma coisa que você colocou ontem também que vale dizer, e aí é uma coisa que vai aparecer na minha fala também o tempo todo, é que a gente tem que fazer um deslocamento outro deslocamento com relação ao campo de relações étnico-raciais. Toda vez que a gente vai para um evento sobre relações étnico-raciais, você fala assim: olha, lá vou eu para mais uma palestra sobre negro. Esse povo não cansa de falar sobre negro. E uma coisa que eu sempre falo nas minhas palestras é o seguinte: eu não estou aqui falando de negro. Eu estou falando da humanidade numa perspectiva da população negra. Ou seja, olhar a humanidade da perspectiva da população negra não é insistir em falar de um grupo, é ampliar a visão de humanidade. Esse é o ponto. Ou seja, porque uma humanidade baseada no racismo é uma humanidade restrita. Então, sempre quando eu vou falar de relações raciais, no fundo eu estou falando do ser humano. A chave de interpretação é o ser humano. Só que eu vou olhar de uma perspectiva da população negra. Mas tudo que eu estou falando aqui, se o que eu estiver falando estiver certo, pode servir para entender relações de opressão e dominação contra as mulheres, contra a pessoa com deficiência, contra a ideia uma questão da sexualidade, porque eu estou falando sobre o processo de dominação e opressão. Então, na verdade, a disputa, quando a gente coloca a questão racial na frente da discussão, é para ampliar a ideia de ser humano que você tem na cabeça. É disputar essa ideia de humano universal. Ou seja, e é uma disputa que ela não é uma disputa teórica, não é uma disputa simples. Porque quando a gente vê uma propaganda de fralda para bebê, aparece um tipo de criança, e quando a gente vê uma propaganda de campanha do Criança Esperança, vem outro tipo de criança. Por quê? É essa a ideia de humanidade que a gente está disputando. Eu não preciso falar a cor dessas duas crianças, porque a gente sabe. E a gente foi ensinado a ver desse jeito. A gente foi ensinado e é sistematicamente ensinado a ver desse jeito. E é essa a ideia de infância que a gente quer. É essa a ideia de infância que é uma ideia de infância justa. Então, quando a gente traz a questão racial para frente da discussão, com o intuito de ampliar a ideia de humanidade que a gente trabalha. É um pouco disputar essa ideia do que é o humano universal. Todo mundo é humano. É mesmo? Tem a mesma condição? Estão nos mesmos lugares? Tem os mesmos espaços? É isso que a gente quer discutir. Então... E para começar a discutir essa questão dos lugares sociais e a opressão,
tem um dito que é meio piada, que falava, e que não sei se vocês já ouviram, mas em São Paulo era muito comum, que era um dito assim: negro parado é suspeito, correndo é ladrão. Vocês já ouviram essa expressão? Já, né? Essa expressão é traumática para mim. Porque significa uma coisa muito... A primeira coisa que isso significa é que a dominação com relação à população negra, principalmente do ponto de vista das forças policiais, ela se dá no corpo. Se você parado é suspeito e você em movimento, você é ladrão, isso significa que o tipo de controle que você tem que ter com relação à população negra é um controle do corpo. E isso é tão fundamental porque uma segunda ideia que isso traz é que os espaços onde tem concentração de negros são espaços vigiados. Ou seja, a favela é vigiada, o candomblé é vigiado, né? Ou seja, as manifestações negras são todas vigiadas. Por quê? Porque eles parados, eles são suspeitos, e suspeito tem que ser vigiado. Né? Ou seja, nessa brincadeira, nessa fala, eu peguei essa fala porque eu acho que essa fala um pouco expressa a maneira como a gente, como a sociedade brasileira olha para o negro como um suspeito, como no corpo do negro ele já começa a ser identificado o lugar dele. Né? Tem um filósofo francês chamado Sartre, que ele fez uma pesquisa sobre, ele analisou a condição do negro e no judeu na metade do século XX. Ele vai falar o seguinte: a diferença, a sociedade francesa é extremamente racista, seja contra judeu, seja contra a população negra. O problema é que se tiver um baile onde nem judeu nem negro pode entrar, o judeu entra, o negro para na porta. Por quê? Porque qual que é a marca que diz que ele é inferior? É o corpo, é a cor. Muito interessante, porque eu chegando ontem aqui, na cidade aqui vizinha, aí o motorista que foi buscar no aeroporto, conversando, falou: professor João Batista, etc e tal, você sabe quem que é? O cara falou: não estou lembrado. Eu falei: você não sabe quem que é? Da antropologia e tal. Ele falou: um moreno. Aí eu fiquei pensando, falei: deve ser, né? Não sei. Mas é muito interessante, por que ele falou que ele era moreno? Qual que é a ideia do moreno? Pode falar, gente. Por que você acha que olha o Batista e vai dizer: o Batista é um moreno? Que é feio dizer que é negro. Que é feio dizer que é negro. É embranquecimento também. É isso. E mais do que isso, né? Porque um professor da Universidade Federal não pode ser negro. E se for, a gente vai ter que dar uma suavizada, porque é isso que ele fez. Né? Então é interessante porque essas coisas que eu estou falando aqui de uma maneira teórica e distante são coisas que organizam a nossa vida no cotidiano. São coisas que são lugares sociais que a gente lida todo dia. Por que é deselegante falar que o professor é negro? Porque o lugar de negro não é na universidade. E se você subiu é porque alguma coisa você fez, e eu não vai ser eu que vou fazer a loucura de te colocar no seu lugar de negro. Né? Ou seja, eu acho que essas são coisas que permeiam o nosso dia a dia. Tem uma citação aqui de um grande amigo do Batista, que é o Dagoberto. O Dagoberto é um militante do movimento negro também, é professor da PUC São Paulo, da Unesp Araraquara, e ele estudou as piadas, né, as piadas racistas. E aí ele fala uma coisa que eu acho muito legal, que ele fala assim: normalmente, quando a piada é contada tendo o negro como objeto risível e ridicularizável, embute em sua essência a ideia de humilhar e, hipoteticamente, corrigir certos efeitos e imperfeições que são tidos pelos grupos sociais que detêm hegemonia na sociedade como inerente à sua natureza biológica inferior e seu legado anticivilizatório. Ou seja, o que ele está dizendo aí? Ele fala: as piadas que a gente fala, não, mas é só uma brincadeira,
Falou, não, mas para com isso, você reclama de tudo, ele não pode nem brincar com você. No fundo, o que você está falando, o que você está fazendo é sinalizar para aquela pessoa que ela é inferior, incutir na ideia dela que ela é inferior, ou você tenta corrigir determinadas características que você associa àquele grupo como defeito, né? Ou seja, tem aquela horrível, não vou ficar repetindo aqui porque não é o caso, mas aquela da entrada e da saída, né? A gente sabe, a gente tem um amplo repertório, mas o que ele quer incutir em você? Que você não é um ser humano completo. Tem um processo de desumanização ali, né? Você não é compatível com a ideia de humanidade. Por isso que a ideia de humanidade é uma coisa que a gente sempre disputa quando vai discutir a questão racial, né? Porque esse é o ponto, né? O racismo ele está baseado na ideia de que os negros são menos humanos do que os brancos. Não que eles são melhor, não que eles são só piores, ou eles são mais pobres, são menos inteligentes. O foco do racismo é dizer, vocês são menos humanos. É disso que se trata, né? Quando as pessoas discutem, quando a gente discute racismo. E para discutir essa questão, acho que tem só para a gente um pouco entrar num campo que eu gosto muito, que é a sociologia, tem um escritor norte-americano chamado Irving Goffman. Goffman é um autor muito importante, principalmente para quem estuda pessoa com deficiência, estuda sexualidade em alguns momentos, que ele fez um livro chamado Estigma. O que é o estigma? O estigma é uma palavra que acho que de alguma maneira entrou no senso comum, mas o estigma é quando determinados sinais corporais são lidos pela sociedade de uma maneira pejorativa ou descredenciadora, né? Ou seja, são sinais não que a pessoa, são sinais que mostram que a pessoa tem um valor a menos, né? Ou ela tem algo que é anormal, que não está na normalidade. Então, a ideia de estigma, para mim, é uma ideia muito interessante, porque eu acho, quando o Salins fala que se tiver uma festa que impede o judeu e o negro de entrar, o judeu consegue entrar, o negro para na porta. Ou quando a gente tem uma piada que fala que preto parado é suspeito, correndo é ladrão. Ou a gente chega aqui em Tocantins e o cara que olha o Batista fala que o Batista é moreno, ou seja, nega o corpo, não é a negação do corpo dele, quando as pessoas falam moreno, é uma negação do corpo. Quando você nega o corpo do Batista, o que essas três situações mostram pra gente? Que o corpo negro, a cor negra é um estigma no Brasil. Ela é algo que sinaliza para você que você vem de outro lugar, que sinaliza na sociedade brasileira que negro é pobre, né? Sinaliza que você não pode alcançar determinadas posições, sinaliza que você tem que morar em determinados lugares. No Brasil, a cor, né, o corpo negro significa morar e vivenciar em morar, trabalhar, estudar em determinados lugares, ocupar determinadas posições. E tanto é que quando você sai dessas posições, por exemplo, negros em posição de comando, principalmente mulheres negras, elas são tidas como autoritárias, são tidas como metidas, exibidas. Elas podem até ser tudo isso, mas o grande problema, o que incomoda, é que são pessoas que estão ocupando lugar que ninguém esperasse que ocupasse. São pessoas que não se põem no seu lugar. Essa é uma frase que a gente sempre escuta no Brasil. Ponha-se no seu lugar, né? Ou seja, coloque-se no seu lugar. Isso significa que existe uma hierarquia no qual, quando você ultrapassa essa hierarquia, facilmente você é acusado de abuso de poder. Por quê? Porque supostamente você não deveria ter poder nenhum, né? Até você falar quem você tem. No Brasil, um negro que
não está nas posições esperadas para ele, ele tem que a todo momento falar: eu sou fulano de tal, que tenho tal título, tal. Por quê? Porque a nossa posição ela não é garantida. A gente sempre está no lugar de estranhamento. Quando você fala assim: olha, vai ter uma palestra de um professor X, dificilmente, se não for a questão racial, você vai esperar um palestrante negro. Você vai sempre imaginar um palestrante branco. Esse é o lugar, essa é a hierarquia racial no Brasil. A gente tem lugares para as pessoas, e os lugares das pessoas, quando você vai no dentista, você não espera encontrar um dentista negro, ou uma dentista negra. Quando você vai no hospital, você não espera, porque são esses lugares, eles não são ocupados por essas pessoas. É esse tipo de hierarquia que a gente está falando. E quando a gente ocupa esses lugares, a gente tem um processo muito grande de fazer o quê? Reverter o estigma. Ou seja, mostrar que é mais competente do que é, falar, explicar por que você está ocupando aquele lugar, né? Ou seja, o estigma é aquilo que você, ao você aparecer já te localiza no lugar, né? Eu acho que eu gosto muito dessa formulação do Goffman, porque ele traz para as ciências sociais a ideia de como o corpo fala, como as interações importam, como que a gente organiza a nossa vida cotidiana a partir de sinais que localizam as pessoas em determinados espaços ou não. Uma outra figura que eu gosto muito, e só para a gente continuar discutindo, que eu acho que... Só um pouquinho. Isso. Que é o Horaci Nogueira. O Horaci Nogueira foi um sociólogo paulista, uma referência nos estudos de relações raciais. E o Horaci Nogueira, ele fez uma coisa que eu acho impressionante. Eu acho que ele tem uma ideia que é um pouco falar assim: olha, será que o preconceito racial é o mesmo em todo lugar do mundo? Ele parte da ideia que não. E ele vai falar que, ele é o primeiro cara a falar que, não o primeiro cara, mas eu acho que é a pessoa que melhor disse que na comparação Brasil e Estados Unidos, que nos Estados Unidos você tem um outro padrão de relações raciais e um outro padrão de preconceito racial, porque você tem uma nova configuração sobre raça. Quando a gente costuma dizer que raça é uma construção social, e muita gente já ouviu falar isso virou um mantra, o que a gente quer dizer no limite que raça é uma construção social? Que raça pode desaparecer, que raça é uma invenção, que raça é simplesmente uma arbitrariedade com relação... raça poderia ser quem tem o pé maior ou quem tem o pé menor, né? Ou seja, raça é um critério arbitrário. E ele é tão arbitrário porque nessa comparação é interessante que ele vai mostrar, olha, o que é negro no Brasil, o que é negro nos Estados Unidos pode não ser negro no Brasil e vice-versa, né? Por exemplo, pegando só para exemplificar o que ele fala com relação aos Estados Unidos. Se uma pessoa negra casa e tem um filho com uma pessoa branca, o filho dela vai ser nos Estados Unidos... Tá, então essa pessoa mais clara casa com outra pessoa branca, o filho vai ser negro de novo. Tá, então essa pessoa que já agora é clara, terceira geração, casa com uma pessoa branca, o filho vai ser que cor? Ele vai ser branco até descobrirem que ele tem uma bisavó negra. Porque quando descobrirem que ele tem uma bisavó negra, ele vai virar negro na hora. Por quê? Porque o critério de pertença racial nos Estados Unidos é a origem. E ele fala, o tipo de preconceito que se constrói nos Estados Unidos é um preconceito de origem, né? É um preconceito que marca a sua descendência. No Brasil, vamos fazer o mesmo exercício. Uma pessoa branca que casa com uma pessoa negra e tem um filho, o filho vai ser... pardo, mais o que? Moreno, pardo, mulato. Ou seja, o Brasil, o que o Brasil faz? O Brasil cria gradações.
né? O Brasil, ele cria o sistema de classificação racial, ele cria dois polos. Um polo positivo, que é o polo branco, e o polo negativo, que é o polo, que eu vou chamar de preto só para provocar um pouco, mas o polo preto. E tudo que for no meio, e tudo que está no meio no Brasil tem nome. Você consegue falar, sabe aquele moreno bem clarinho? Ah, sei, é aquele que está ali. Não, é um pouco mais escuro. Mais escuro, meio jam, você acompanha a tonalidade de pele na cabeça. A gente consegue acompanhar a tonalidade de pele na cabeça. Para um norte-americano isso é maluquice, porque fala, o cara é preto ou ele é branco, mas a gente não, a gente consegue de alguma maneira mediar isso, porque isso é importante para a gente, né? E isso diz o lugar social que a gente está. Quem já ouviu falar aqui da expressão, por exemplo, boca de preto, cabelo de preto, nariz de preto? Alguém já ouviu falar dessas expressões? O que essas expressões querem dizer, na verdade, quando a gente começa a analisar mais a fundo? Que você está passando por um processo de embranquecimento via miscigenação e sobrou alguns resquícios. Sobrou alguns trechos de... alguns traços de negritude. Por quê? Porque isso para a gente é muito importante, né? Essa gradação de cor para a gente é fundamental. E por isso o Horaci Nogueira vai falar que é o seguinte, que o tipo de preconceito racial que a gente tem no Brasil é um preconceito que eles chamam de marca, né? É o corpo que de novo, insistindo no meu argumento, é o corpo que é valorizado, né? São os traços corporais que é analisado. Você consegue falar assim, aquela pessoa, ela é branca, mas aquele cabelo eu não sei não. Aquele cabelo ali... Ou seja, porque a gente enxerga isso e a gente valoriza isso. Valoriza no sentido de que a gente dá valor, a gente consegue localizar as pessoas, né? Então a gente, por mais que o Brasil fala, por mais que várias pessoas falam que no Brasil é o país da democracia racial, que ninguém liga para a cor de ninguém, mentira, a gente liga para a cor de todo mundo, a gente sabe muitas cores, a gente consegue identificar muito isso, a gente dá nome para essas coisas, né? A sua orientadora lá, que fez uma pesquisa, analisando uma pesquisa de que os brasileiros, numa pesquisa do IBGE, fez o critério aberto qual é a sua cor e deu 136 cores. Por quê? Porque a gente sabe dar nome para as cores, né? Azul, o cara é negro, azulão, o que ele está falando de? A gente consegue medir isso, gente. A gente é maluco por conta de cor, né? Então, assim, ele vai falar assim, o tipo de preconceito racial que tem no Brasil é na marca, né? É no corpo. A gente consegue ter coisas que para o norte-americano é um absurdo, que tem uma mesma família onde um filho é branco, outro é negro. Nos Estados Unidos isso não faz o mínimo sentido. E nos Estados Unidos ainda, o Michael Jackson nunca viraria branco, porque não faz o mínimo sentido, porque todo mundo conhece o pai dele. Então, voltando para o meu argumento central aqui, que é o estigma racial no Brasil, esse tipo de maneira como a gente maneja a cor no Brasil, tem um lado que pode ser até meio cômico, divertido, etc e tal, mas tem um lado meio dramático nisso, né? Ou seja, o estigma racial no Brasil tem um traço que é bastante triste, que é associar a cor negra à criminalidade, né? Ou seja, que volta aquela coisa do negro parado é suspeito correndo ladrão. Ou seja, no Brasil, e as forças policiais, e esse é meu ponto, elas enxergam as categorias raciais, esse arco-íris de cores, e usa isso para fazer as políticas repressivas, né? E isso traz um cenário bastante complicado e triste na sociedade brasileira, que, por exemplo, nos últimos 5 anos, você tem uma queda generalizada da taxa de homicídio, você tem uma queda da taxa de homicídio da população branca e você tem um aumento da taxa de homicídio da juventude negra, né? Ou seja, tentar entender esse processo de por que num período onde houve
a maior redução de desigualdade econômica. Você ouve uma queda na taxa de homicídio geral, você ouve uma queda da taxa de homicídio da população negra, você aumenta a taxa de homicídio da juventude negra. Ou seja, que processo é esse que faz com que a juventude negra seja mais alvo